Oi, gente, boa noite! Quanto tempo que eu não vinha fazer uma live aqui. Deixa eu me lembrar onde que é que compartilha. Muito bem. Isso. Deixa eu já enviar aqui para algumas pessoas. Prontinho. Boa noite, boa noite. Hoje nós iremos falar de um tema que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Eu estava lendo a minha Bíblia e o Senhor me deu esse tema. E o Senhor me fez refletir em 3 situações que eu quero compartilhar com você. Deixa eu ver, Tamires, seja muito bem-vinda. Oi, Dona Glória, seja muito bem-vinda. Ó, deixa eu ensinar para vocês, meninas. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Clica nele e... Paz, Senhor, irmã Glória. Clica nele e envia para algumas pessoas. Pelo menos 20 pessoas, hein? Deixa eu fazer aqui também. Peraí. E a gente já inicia. Deixa eu enviar aqui para Carla, para Elisângela, para Poli, pro tio. Bora chamar todo mundo. Para Inês. Prontinho. E de acordo com o que vai entrando aí, o pessoal vai vendo. Vamos fazer oração para iniciar. E vamos convidar o Espírito Santo, que eu quero declarar que essa live, ela está sobre o senhorio do Espírito Santo. Não é sobre mim, não é sobre muito conhecimento, até porque nem tenho tanto, mas é sobre o Espírito Santo. Amém? Vamos aqui fazer uma oração então. Amado Espírito Santo, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Nesta noite, Pai, quero aqui pedir ao Senhor que o Senhor possa tomar a minha boca, que o Senhor possa falar com as pessoas que estão aqui dentro dessa live, que o Senhor possa nos ensinar. Espírito Santo, senta aqui do meu ladinho. Ah, Pai, que o Senhor testifique essas palavras ao coração de todos que assistirem, Pai, em nome de Jesus. Eu sou o vaso, o Senhor eu sou vasinho de barro, o Senhor que é o puro ouro. Oh, Pai, obrigada por me deixar trazer essa palavra, obrigada pela liberdade. Já quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que tudo que tiver contra essa live venha cair sobre a terra em nome de Jesus. E que as pessoas que o Senhor quiser que estejam aqui, que elas venham entrar, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos começar, nós vamos trabalhar, bom, trabalhar não, nós vamos ler muito o livro de Gênesis. Eu estava lendo o Antigo Testamento e eu percebi que toda a nação de Israel veio de 3 mulheres estéreis. E aí eu falei, nossa Deus, o Senhor realmente é um Deus que cumpre promessas, porque a gente sabe que os israelitas que saíram lá do Egito foram em média 2 milhões de pessoas. Olha quantas pessoas. E todos vieram de Sara, uma estéril, né? E a gente vai falar que a Sara era estéril, a Rebeca era estéril e a Raquel também era estéril. Então, de 3 mulheres estéreis, improváveis, o Senhor fez uma grande nação e cumpriu as suas promessas. Então, primeiro eu quero ler com vocês em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 ao 3, que fala assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Eu quero aqui ser breve, né? As meninas já estão dormindo, estão um pouco gripadinha. Vai que alguma delas me chamam ali. E eu só dei uma soltada no cabelo aqui, porque não importa a aparência, não importa o conteúdo. O que o Senhor me entregou nessa noite. E a gente sabe, não sei se você sabe, eu quero aqui te dar um parâmetro, que Sara e Abraão já tinham idades totalmente avançadas e impossibilitados
humanamente dizendo, em ter filhos. Mas o Senhor tinha prometido e Ele é fiel para cumprir. Quando o Senhor promete algo a nós, passe tempo que for, do jeito que for, o Senhor, Ele vai cumprir essas promessas, né? Então, olha a história de Abraão e Sara. Deus prometeu a Abraão, acabei de ler para vocês aqui a passagem de Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Prometeu para Abraão que ele seria pai de nações. E no meio do caminho, eles pensaram, não, nós já estamos velhos demais, esse negócio não vai acontecer, vamos dar uma ajudinha para Deus aqui. E é onde eu quero falar para você. Quando nós temos uma promessa, nós temos que ter fé. Fé para esperar o tempo e fé para viver esse impossível, né? Porque para eles era impossível eles terem algum filho biológico. Porque Abraão já tinha 100, Sara tinha 90. E aí eles chamaram Agar, que era uma serva de Sara, e falaram, aí a Sara falou assim para Agar: eu vou deixar você se deitar lá com Abraão e tal, você tem um filho, esse aí é o filho da promessa. E aí, todas as vezes que nós tentamos ajudar Deus, a gente acha que Deus precisa da nossa ajuda, do nosso jeito humano, do nosso jeito humano de resolver as coisas, acontece o que aconteceu com Sara e Abraão. Depois teve alguns problemas, a Agar foi mandada embora, e isso aí é um assunto para um outro momento. Mas eu quero te dizer que quando nós temos uma promessa, nós temos que ter fé. Fé para esperar o tempo do Senhor, saber que Deus, a palavra do Senhor já fala, né? Que um dia para Deus é igual 1000 anos, e 1000 anos é igual um dia. Então nós temos que ter essa fé. Se Deus falou, Ele vai cumprir, pronto, acabou. Né? E fé também para acreditar no impossível. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela nos fala de tantas coisas impossíveis. O mar vermelho se abrir, era impossível, mas o mar se abriu. Lázaro ressuscitar era impossível, já tinha 4 dias que ele tinha sido enterrado, mas ele ressuscitou. E hoje eu tô aqui com uma palavra rápida, com uma palavra de direção para a tua vida, para te dizer que as promessas do Senhor, elas estão de pé sobre a tua vida, elas estão de pé sobre a humanidade. E no decorrer aqui você vai ver como o Senhor, ele é especialista em usar os improváveis, ele é especialista em chegar nas situações que aparentemente aos olhos humanos são impossíveis, né? Então nós lemos aqui Gênesis capítulo 12, versículo 3, que fala sobre Sara e Abraão. Lembrando, por que eu decidi fazer essa live? Porque quando o Senhor me fala que aqueles 2 milhões de pessoas que estavam saindo do Egito foram frutos de 3 mulheres estéreis. E aí, Sara e Abraão tiveram um filho biológico, que não foi o filho de Agar, porque o filho de Agar era filho biológico somente de Abraão. Por quê? Porque eles tentaram dar um jeitinho brasileiro, tentaram pegar um atalho ali. Só que depois o Senhor, ainda assim, na sua infinita bondade e misericórdia, deu para eles um filho biológico, que foi o Isaac. Isaac depois casou com Rebeca, né? Fiz aqui todo um esboço para vocês, para não falar nenhuma besteira. E aí eu quero ler com vocês Gênesis 25, versículo 20. 25, versículo 20, que fala assim, ó: e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, sua esposa, né? Filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Aí, olha, aqui também o Senhor me falou algo sobre ciclos repetitivos. Ciclos repetitivos. Então, Sara não podia ter filho. E aí, depois ela teve. E esse filho foi Isaac. Isaac casou com Rebeca. Rebeca era o que também? Estéril. E fala aqui que Isaac orava incessantemente,
dia após dia, constantemente orava, pedia ao Senhor que a madre dela se abrisse, né, que o ventre, que ela pudesse gerar. E aí tá dizendo aqui que o Senhor ouviu as orações e ela gerou, mas ela era o quê? Ela era estéril. E Sara era o quê? Ela era estéril também. E aí tá aqui uma chave muito poderosa, a oração. A oração. Porque Paulo, em uma de suas cartas, ele aconselha para que a gente não ande ansioso por nada, para que a gente não jogue Deus na parede. Ai, Deus, se eu prometeu, por que não tá cumprindo? Às vezes tá cumprindo, só não tá do seu jeito, só não tá do jeito humano de você ver as coisas. E aí, Paulo fala assim, não anda ansioso por nada não, em tudo entregai em oração. E por que que a Rebeca, a madre de Rebeca abriu? Porque Isaac, o marido dela, orou constantemente por ela. E é tanta coisa, tantas chaves, para você que é casado, é uma obrigação você orar pelo seu cônjuge. A partir do momento que você casou, você e ele é uma carne só. Tudo que doer nele, dói em você. Por outro lado também, tudo que o fizer feliz, vai fazer você feliz também, certo? Esse não é o foco, mas o Senhor me trouxe isso aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Aí tá. Então, Rebeca casou com Isaac, não podia ter filhos. Isaac orou e ela conseguiu ter filhos. Amém? Glória a Deus. Aí, os dois tiveram Jacó. Eles tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Mas eu quero aqui te falar de Jacó. Que Jacó, ele casou com Raquel. E isso tá, essa passagem tá lá em Gênesis 29:30. Vamos de Bíblia, meu povo, porque a Bíblia, ela nos traz parâmetro, a palavra, ela se renova todos os dias e ela nos liberta. Então, vamos ler lá em 29, versículo 30, onde fala que Jacó casou com Raquel. E ela também era estéril. 29:30. Deixa eu ver aqui. 29:30. Tá. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia. E serviu com ele. Aí, não, peraí, nessa aqui não, hein? 29:30. Versículo 29:30. Muito bem, é isso mesmo. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém, Raquel era o quê? Estéril. É porque tem todo um contexto. O Jacó, ele foi fugido porque ele enganou seu irmão e comprou a primogenitura dele. Aí ele foi fugido lá pro tio dele, lá, chegando lá, ele foi casar com Raquel, trabalhou 7 anos para casar com a Raquel, depois o sogro dele foi a Bíblia, ela é excelente, ela é cheia de histórias. Você que gosta de muitas histórias com ensinamentos, leia a Bíblia. E aí, o sogro dele, né, que era o tio dele, deu para ele primeiro a Leia, e depois ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, porque ele amava Raquel. Mas aí o foco aqui é no final do versículo 31, que fala assim: Raquel era estéril. Então pensa, Abraão com Sara. Sara era estéril. O Senhor abriu a madre dela, abriu o ventre dela e concedeu com que ela pudesse ter um filho. Esse filho foi Isaac. Isaac casou com Rebeca. Rebeca era o quê? Estéril, tá? Então, ela era estéril, tanto que Isaac orou, Deus ouviu as orações e concederam gêmeos. Olha isso. Deus, quando ele dá, ele ainda dá em abundância. Não foi nem um só, foi 2. Glória a Deus, amém? Meninas, paz do Senhor. Eu até esqueci de acenar para vocês a Karine, a Kênia, Paloma, Angélica, a Vivian, a Gisele. Paz do Senhor para todas, sejam bem-vindas. Eu tô aqui, nem tô olhando muito dos comentários, eu tô aqui focada no conteúdo. E aí, vamos continuar aqui, porque eu quero levar vocês numa genealogia para vocês entenderem como o Senhor trabalha. E aí, então, Raquel,
tanto que ela pediu ao Senhor, que ela chorou aos pés do Senhor, ele também a deixou ter filhos. Ela teve 2 filhos, José e Benjamim. José o mais velho, Benjamim o mais novo. Só que no parto de Benjamim, ela faleceu. E aí, não sei se você conhece a história de José, o primogênito, né, dela, mas José, ele passou por vários desafios, foi vendido, depois foi caluniado, depois foi preso, até que o Senhor o levantou como governador do Egito, né? E aí, na vida de José, a gente também pode ver como que as promessas se cumprem, né? Porque Deus primeiro apareceu a Abraão. O primeiro texto que eu li para você aqui falou: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu lhe farei uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarei, amaldiçoarei os que também te amaldiçoam. E aí, Abraão, Isaac e Jacó, os 3 eram casados com mulheres estéreis. Mas quando a promessa do Senhor está de pé, quando é promessa do Senhor, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás, as coisas acontecem, o impossível acontece. Então, hoje eu quero avivar sua fé nessa noite, eu quero declarar sobre você fé para esperar o tempo do Senhor, fé para acreditar nas coisas impossíveis, né, que aos teus olhos é impossível, mas aos olhos do Senhor nada é impossível. E se existe algo, né, que você fala, não, isso aqui é impossível, vai falar com Deus, porque Ele é quem é especialista em resolver o impossível. Amém? E aí chegando no José, então, Abraão era o bisavô, vamos dizer assim, de José. Abraão era o bisavô, Isaac era o avô, e Jacó o pai. Isso mesmo, Abraão era o bisavô, Isaac era o avô e Jacó o pai de José. E José, que se cumpriu na vida dele também as promessas do Senhor, quando ele tinha sonho, né? E aí tudo se concretizou quando veio uma grande fome, os irmãos que o venderam teve que ir até lá o Egito e descobriu que ele não... Porque aí depois eles voltaram e contaram para Jacó que um animal tinha matado ele, inventou toda uma história, e Jacó ficou muito triste, né? Porque era o filho predileto dele, filho da esposa que ele amava, que era Raquel. E aí, quando veio uma fome muito grande, os irmãos foram até o Egito e lá descobriram que o José, aqueles a qual eles tinham ciúme, tinham vendido, era o governador de lá. E para resumo de tudo isso aqui, porque só nessa história que eu te contei, eu já contei quatro gerações. Para resumo, José se revelou a eles e disse a seguinte frase: não foi por vocês, tudo tinha um propósito do Senhor em tudo isso acontecer. Volta à casa do meu pai, Jacó, volta para ele, fala com ele que eu tô muito bem e traz toda a família de vocês para cá. Pode vir, porque aqui ninguém vai passar fome, eu os perdoo, eu vou garantir o sustento de vocês. E aí, eu quero ler com vocês em Gênesis 46, capítulo 46, versículo 26. 46, versículo 27. Isso. E falam assim: e os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então, peraí. Recapitulando, rapidinho aqui. Abraão e Sara tinham uma promessa, eles vão ter um filho biológico, beleza. Aí eles tiveram um filho, Sara era estéril, tentou dar o jeitinho dela lá. Volto a te dizer, espere no Senhor, não tente dar um jeitinho. Não tente dar um jeitinho, espere no Senhor, né? Tenha fé para esperar o tempo e tenha fé para crer no impossível. Eu quero destacar isso aqui para você nessa noite, eu quero que você grave isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Tá, então, a Sara não podia ter filho, teve o Isaac.
porque Deus é Deus do impossível. Aí Isaac casou com a Rebeca não podia ter filho, de tanto que ele orou. É uma chave grandiosa para tua noite. Ore, entregue tudo em oração. Ela teve filho e gêmeos, não foi um, foi dois, porque Deus é abundante, glória a Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo para cumprir. Então, tá bom. Aí depois que a Rebeca teve gêmeos, o Jacó casou com a Raquel. E a Raquel teve dois filhos, que é José e Benjamim. E durante todo esse percurso, teve lá as concubinas, teve a outra irmã de Raquel. E todas as almas que foi para o Egito eram 70 almas. Então, a promessa do Senhor, há 4 gerações atrás, Abraão, você vai ser pai de nações. Abraão, sua descendência vai ser mais que as estrelas. Abraão, sua descendência vai ser mais do que as areias do mar. Ainda estava em 70 pessoas. 70 pessoas. E quem via falava, vai, 4 gerações? Cadê esse Deus que prometeu? Ainda só tem 70 almas. Claro também que assim, tinha lá o filho da, como que é o nome da moça que eu esqueci agora? Da Agar, né, que também foi procriando aí e tal, mas assim, os filhos da promessa eram só 70, só tinha 70 almas que foi pro Egito. E aí, eu quero ler com vocês, Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Nós já estamos aqui encaminhando para o final, mas presta atenção que eu quero concluir isso com você, tem toda uma ligação. Êxodo, capítulo 12, versículo 37. 37. Tá. Assim, aí aqui teve toda uma história, né? Moisés já tinha sido chamado, o povo lá já tinha visto toda 10 pragas, milagre para tudo quanto é lado e tal. Aí Faraó, depois de muito relutar lá e tal, decidiu libertar eles, certo? Libertar eles do Egito, porque o povo cresceu tanto, mas cresceu tanto, que Faraó chamou as parteiras e falou assim, aqui, vocês matam esses meninos, porque o povo tá crescendo demais, só que elas foram tementes ao Senhor e não mataram. E ainda falar, quando o Faraó chamou elas lá para prestar conta, olha, por que tá crescendo tanto? Vocês não estão matando os meninos? Aí elas falavam, o povo é um povo tão forte que quando a gente chega, eles nem precisam de parteira, eles já tiveram os filhos. Porque eu quero te garantir isso nessa noite. Quando as promessas estão sobre você, nada pode parar, nada pode impedir o agir do Senhor. Nada pode cancelar as promessas do Senhor. Né? Tudo uma questão. Moisés, a gente poderia entrar aqui com a história de Moisés, né? Mandaram o Faraó mandou matar as criancinhas até 2 anos. Moisés lá dentro da arquinha de junco e tal, e se cumpriu toda a promessa na vida dele. Ele ficou 40 anos lá no Egito. Mas eu não quero trazer seu foco para isso aqui agora, não. Eu quero ler com você a saída deles lá do Egito. Que já passam muitos anos, aconteceu muitas coisas, certo? Fala assim, ó. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Estima-se que foram 2 milhões de pessoas, entre a Lana tá fazendo vômito e aí me fez um barulho, eu tive que parar pra ouvir se ela tá fazendo vômito lá no berço. Estima-se que eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas vindas de 3 estéreo. Você entende isso? Você entende que 3 úteros que não podiam gerar estavam ali, os descendentes dessas 3 mulheres que eram mais ou menos 2 milhões de pessoas? E é isso que eu quero que fique na tua mente hoje. O Senhor, Ele pode fazer. E aí, para finalizar aqui, eu quero ler João
14, do versículo do 1 ao 3. Porque a maior promessa que você tem que mantê-la no seu coração. Existem promessas, sim, específicas para cada um de nós temos cada um propósito, né, nessa terra, mas a maior promessa, você que fala assim, ai Aline, nenhum profeta nunca me falou nada, Deus nunca me deu sonho de nada, mas tem uma promessa para você que eu quero que você, baseado nessa história do Antigo Testamento, eu quero que você guarde ela no teu coração, eu quero que você guarde ela nesta noite, que você se muna com essa promessa, que você a abrace e tenha fé para esperar o tempo, que você tenha fé para acreditar no impossível. Amém? Então, abra comigo em João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Jesus falando: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejai. Onde eu estiver, estejai vós também. Essa é a maior promessa que você tem que guardar no teu coração, na tua vida, que isso tem que munir isso tem que te trazer vigor, isso tem que te trazer esperança, isso tem que te trazer força para suportar as muitas lutas e batalhas dessa terra. Então, baseado nessa história que eu te contei do Antigo Testamento que Deus fez, Ele está fazendo. Ele continua fazendo sobre a tua vida, Ele continua fazendo sobre a tua casa, Ele continua fazendo sobre o teu casamento, Ele continua fazendo sobre os teus filhos e Ele voltará para nos buscar. A maior promessa que Ele cumprirá, porque Ele prometeu. E Ele prometeu a Abraão e através de 3 estéreos, Ele está concluindo. Né, a gente vê os milhares de descendentes de Abraão, né? E eu quero declarar sobre a tua vida. Ele vai cumprir a promessa de voltar para nos buscar. Esse texto, ele é lindo. E eu vou ler esses 3 versículos de novo para eu concluir isso com você. Jesus está dizendo, não se turve o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus, Ele vai nos buscar. E como que você alcança essa salvação? Não é através das suas obras, se você serve na igreja, não é através se você dá dízimo. A salvação, ela só tem um caminho. Jesus é o caminho. Desde que você o confesse de todo o coração que Ele morreu lá na cruz para nos salvar, para nos redimir e Ele vai voltar para nos buscar. Então o tema da live é: Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E ninguém sabe, somente o Pai, Deus sabe quando Jesus vai voltar. Mas uma coisa eu quero te garantir, Ele vai voltar. Ele vai voltar e vamos morar com Ele. Todos que vão morar com Ele, aqueles que declararam que Ele é a verdade, o caminho e a vida, que não há outra porta a não ser por Ele, não há outro caminho para o céu a não ser por Ele. Então eu quero aqui, né, eu não consegui acompanhar todo mundo que está aqui, eu sei que tem bastante pessoa que, graças a Deus, eu quero te dizer que pode ser hoje à noite, pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 10 anos, daqui 30, eu não sei. Deus sabe. Eu quero te dizer com todo o meu coração, declare que o Senhor é teu único e verdadeiro Salvador. Confesse com teus lábios, diga a Ele, né, agora ou quando você for deitar, dormir, Pai, eu te confesso de todo o meu coração como o único e verdadeiro Salvador.
Volto a te dizer, não pense, para ir para a igreja, para ser crente, eu tenho que parar de beber, ou parar de fumar, ou ser bonzinho, ou ter boas obras, não. Primeiro você vai, depois você deixa Jesus te ajudar. Tem muitos vícios, muitos traumas que nós não somos capazes. Acaso o vaso ele pode se consertar sozinho? Não. É o oleiro que conserta, é o oleiro que define o tempo do vaso ficar lá no forno de novo, é o oleiro que quebra se for preciso e reconstitui e refaz. Então vá para Jesus. Vá para Jesus. Deixe ele entrar no teu coração. Eu não tô nem te dizendo para você ir para a igreja, às vezes você foi tem algum trauma de alguma coisa da igreja. Eu estou te dizendo para você crer em Jesus como seu único verdadeiro salvador, deixar ele te direcionar. Ele vai te direcionar para uma igreja, porque nós temos que estar em comunhão, nós temos que, né, se você coloca fogo em 10 pedacinhos de pau ali, se você tira aquele ele apaga. Porque quando você sai ali, você perde a força. Então, o Senhor ele vai te direcionar. Mas o primeiro passo que você tem que dar é abrir seu coração, é você rasgar para ele, olha Deus, eu tô fazendo isso de errado, eu tô fazendo aquilo de errado, Satanás tá na minha vida porque eu tô abrindo brecha aqui, mas Pai, eu não quero isso, eu quero ir morar no céu. Olha, lá no céu, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais, confusão de mente nunca mais, depressão nunca mais, ansiedade nunca mais. Então, em nome de Jesus, abra teu coração, declare que ele é teu único e verdadeiro Salvador, porque as promessas dele irão se cumprir. As promessas do Senhor nunca falhou. Nunca falhou. E volto a te dizer, 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Essas 2 milhões eram o quê? Descendentes de 3 estéreos. 3 estéreos. Mas eu quero declarar mais uma vez sobre ti. Eu tô incisiva, eu tô repetindo para que isso fique no teu coração. As promessas do Senhor, ele é fiel para cumprir. E dia após dia, no tempo dele, mas elas se cumprirão. Jesus vai voltar. E a gente está vendo aí um cenário, né, que se você leu a Bíblia, se você sabe de algumas coisas, você está vendo um cenário que está preparado para que ele volte. Guerras, amor de muito esfriando, um tanto de barbaridade aí que eu não preciso nem comentar, vocês devem ver aí nas redes sociais, mas Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar e ele quer levar um povo lavado, remido. E eu volto a te dizer mais uma vez, não ache que você precisa estar bom para ir até Jesus. Vá do jeito que você está. E depois Jesus te faz ficar bom. Depois de glória em glória, ele te faz ser santificado. De glória em glória, ele muda a tua mentalidade. Romanos 12:2. De glória em glória, a gente vai ter uma renovação de mente para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Então essa palavra que eu quis trazer para você, Deus, ele é fiel para cumprir as tuas promessas, né? Essa promessa de Jesus é uma coletiva que nós temos e nós temos que ficar agarrado a ela, como a âncora, nós temos que nos agarrar a ela. Mas eu quero também te dizer que o Senhor, ele é fiel para cumprir na tua vida aquilo que ele te prometeu, que você seria um levita, que você seria um pastor, que você seria um missionário, que você salvaria muitas vidas, que a sua família estaria servindo no altar. Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu quero aqui fazer uma oração final contigo e declarar que todos que entraram aqui deram um joinha, nem pedi, né, gente? Mas tinha que ter pedido um coraçãozinho. Então você que tá aí, ainda aperta esses coraçãozinhos aí em nome de Jesus. E mais o que compartilhar, eu pedi para compartilhar no início, mas eu tenho certeza, foi orado, foi pedido ao Senhor que quem precisasse ouvir e estar aqui. Então, privilegiado é você. O Espírito Santo te convenceu para você estar aqui, certo? Então, que essa palavra fique no teu coração e vamos orar. Amém? Eu falei direitinho, né, as passagens bíblicas, então depois vocês podem ir lá, vocês podem olhar. Amém? Então, vamos orar aqui pra gente finalizar?
Amado Deus, querido Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, aleluia. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Espírito Santo, eu quero te agradecer porque tudo que foi derramado aqui de bom é o Senhor que traz, é o Senhor que falou através da minha vida. Toma o seu lugar de primazia, convence agora, Espírito Santo de Deus, cada coração das promessas que estão de pé, convence o coração daqueles que precisam te aceitar como teu único e verdadeiro Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, te pedir, Pai, em nome de Jesus, sobre essas vidas, todo intento de Satanás, Pai, todo laço do passarinheiro, toda obra maligna sobre a vida delas, sejam canceladas, anuladas, rejeitadas em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos nos apegar a essa promessa, o Senhor vai vir, o Senhor vai nos levar, nós vamos nos banquetearmos, Senhor, com o Senhor, vai ser tudo maravilhoso, vai ser incrível. E para isso, Pai, nós temos que suportar esse tempo aqui nessa terra. Senhor, nos dá graça, nos dá saúde, nos dá força, nos dá ousadia, nos dá coragem, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa live, por esse tempo. Toda segunda, Senhor, eu irei fazer, Pai, para tua honra, para tua glória. Me sustenta, manda pão quente do céu, Senhor, e que seja feita a tua vontade. Vá, o vento sopra onde quer, que entre as pessoas que o Senhor quiser, quantas o Senhor quiser, e que em todo tempo, Pai, eu possa te ouvir e cumprir aquilo que o Senhor tem me pedido, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Deus te guarde. Eu vou deixar essa live salva, mas depois eu vou colocá-la lá no YouTube. Depois eu vou baixar ela, vou subir ela lá na plataforma do YouTube e vou compartilhar nas minhas redes sociais o link, tá bom? E você que gostou, você vai pegar o link, você vai lá e vai compartilhar com pessoas que precisam ouvir essa palavra, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, fica firme no Senhor, fica firme em Jesus. E o céu é real e Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Deus te abençoe sempre, sempre, sempre.